como ficou a Copa do Brasil. Tá lá, ó, Corinthians e Vasco da Gama se enfrentam na final, primeiro jogo na quarta-feira na Neoquímica Arena, finalíssima no Maracanã no domingo. E que será o Maracanã domingo, hein? Coisa espetacular. Bom, vamos ouvir o que disseram os classificados Dorival Júnior, Hugo Souza, Matheus Bidu e Gustavo Henrique sobre a classificação. Bora lá. Primeiramente, no meu pênalti, procurei tentar manter a calma, né, que é uma coisa muito difícil na minha caminhada. Bati do jeito que eu treinei, consegui converter e naquele momento ali eu senti que eu precisava chamar ainda mais o nosso torcedor, que jogou os 90 minutos com a gente, 180 na verdade, porque lá eles também fizeram uma festa incrível nos apoiando. E ali eu tentei inflamar o máximo que eu pude, né? Porque ali a outra cobrança também era muito decisiva, se o pegasse. E graças a Deus ele conseguiu e a gente passou para a final. E mais uma vez a equipe, né? A equipe do Corinthians vem contrariando as estatísticas, né? A gente nos deram como eliminado, a gente trabalhou quieto, fomos resilientes e agora, graças a Deus, estamos na final. E, infelizmente no Brasileiro a gente teve alguns jogos abaixo, mas a gente veio trabalhando durante todo o ano, né? Focado também em todos os jogos. Infelizmente tem resultados que a gente não tem como controlar. Como eu falei, futebol é uma montanha-russa, mas graças a Deus a gente está sendo muito feliz nessa reta final, a gente está sendo resiliente e trabalhamos firme para poder viver esse momento. E se Deus quiser, conquistar o título com essa camisa vai ser algo muito especial. O ano nosso foi um ano de bastante altos e baixos. E a gente olha para a Copa do Brasil com uma esperança muito grande e dentro desse pensamento a gente conseguiu ser um time incisivo, fomos um time cirúrgico na Copa do Brasil, só tomamos os 2 gols de hoje, infelizmente, querendo não tomar gol, mas a nossa equipe é uma equipe cascuda, madura e com grandes jogadores que sabem jogar esse tipo de jogos. Eu acho que tudo que aconteceu, não só esse ano, mas ano passado também, criou uma casca muito grande para que a gente chegasse nesses momentos e soubesse suportar, soubesse dar o nosso melhor e entender as situações que o jogo pede. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Então, eu acho que coisas boas aconteceram com o Corinthians. Os resultados não foram aquilo que nós gostaríamos, eu reconheço. Mas o caminho, ele sempre nos mostrou que alguma coisa poderia acontecer. E, graças a Deus, é na Copa do Brasil que nós estamos buscando. Teremos agora os 2 jogos finais. Foi pontuado ali atrás, a minha 5ª decisão. Graças a Deus, é a minha 6ª semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, por merecimentos a todas as pessoas que acreditaram no trabalho de toda essa equipe que aqui está. Muito bem, tá aí o Dorival, falou mais grosso, hein? Ele normalmente é mais sereno, dessa vez falou 5ª semifinal, não sei o quê, já vai para sei lá quanta final de Copa do Brasil, Versa, mas vamos lá. Seu diagnóstico, o que aconteceu? Por que o Corinthians chegou lá? Depois de um brasileiro ruim, mas enfim, é finalista da Copa do Brasil, já tem o melhor ano entre os paulistas. Vamos lá, o Corinthians chega à sua 2ª decisão no ano, podendo conquistar o seu 2º título, algo que não acontece há 8 anos, né? Desde 2017. Primeiro, o Corinthians não ganha nenhum título nacional desde 2017 e não ganha 2 títulos no mesmo ano, desde aquela mesma ocasião, quando foi campeão brasileiro e campeão paulista. Ele chega porque, milagrosamente, Fabinho Soldado, jogadores conseguiram fazer algo que é muito difícil, blindar tudo que acontece no clube, no Parque São Jorge. O Corinthians hoje parece 2 mundos diferentes. O do Parque São Jorge, de confusões políticas, de escândalos, de transfer ban, de falta de dinheiro, de bloqueios judiciais, de dirigentes, conselheiros que não pensam em nada a não ser os seus cargos, as suas benesses e tudo que eles têm.
Esse é o Corinthians de lá. E o Corinthians do CT, do Ramon Dias e do Emiliano, depois do Dorival, do Fabinho, e eu acho que ele merece um elogio muito particular. Não é fácil você blindar nessa loucura toda que é o Corinthians fora de campo, ano de impeachment, de transfer ban, de falta de dinheiro, de premiação atrasada, você minimamente conseguir manter um ambiente com 40 jogadores que pensam diferente, que veem o mundo de maneira diferente, que tem salários diferentes, e ele conseguiu isso. Então, eu queria fazer esse elogio, porque e é ele sozinho, basicamente é ele sozinho que está conseguindo tudo isso, e eu repito, não é simples. Conversando com ex-jogadores, eu cheguei a perguntar, eles falaram, cara, eu já vivi muito ambiente que o clube destruiu dentro o que acontecia no CT, porque era muito problema. E isso, ele está conseguindo fazer com que isso não entre de alguma maneira para dentro do CT. O que vai acontecer ano que vem, ninguém sabe, nem eu, nem ninguém tem nenhum diagnóstico. Essa é um motivo, mas tem o principal. E eu julgo isso algo até pouco falado pelas pessoas. Tirone, Massine, Alessandro, todo mundo. O Corinthians é o único clube da Série A, B, C e D da América do Sul que tem o mesmo elenco do ano passado. É o mesmo time titular do ano passado. Todos esses caras que entraram em campo estavam na arrancada de 2024, semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Sul-Americana. E isso é muito raro de acontecer. Ao mesmo tempo que o Corinthians não conseguiu trazer praticamente ninguém, é o único ano da sua história que não gastou dinheiro com contratação, trouxe o Angileri de graça e o Vitinho. A gente tentou puxar na memória, a única vez que contratou 2 jogadores numa temporada, a gente não conseguiu, porque praticamente é sem precedentes na história do clube. Só que você não perdeu ninguém. Então, do Hugo Souza ao Memphis, a todos que estavam no banco, todos os jogadores estão desde o ano passado. Isso faz com que você tenha entrosamento em campo, isso faz com que a comissão técnica fixa, preparadores físicos ou auxiliares de preparação, fisiologista, conheçam esses jogadores, o tempo de recuperação, o jeito de cada um. Isso faz com que os jogadores conheçam o que é o Corinthians, o que é esse ambiente da Neoquímica Arena, quais são os problemas do clube, que tentam ignorar os problemas do clube. Isso faz muita diferença no dia a dia. Então, Tirone, se você me perguntou o que faz o Corinthians chegar a 2 finais e, sobretudo, a essa final da Copa do Brasil, para mim são esses 2 fatores. Uma blindagem quase que surreal, porque você ser diretor hoje do Corinthians é conviver com situações que nenhum outro diretor de futebol, nem o do Palmeiras, nem o Alexandre Matos no Santos, nem o do Atlético Mineiro e tal. Cada um tem o seu problema. O Fabinho tem todos juntos. Então vamos lá. O Santos tem lá Neymar para tomar conta. O problema Neymar tal, o Corinthians tem o Memphis, que é o seu problema particular de um cara importante. Outro clube está sem dinheiro. O Corinthians também tem. Outro clube está com bloqueio judicial. O Corinthians também tem. Outro clube, nenhum está com transfer ban. Só o Corinthians tem. Então, assim, todos os problemas que cada outro clube tem individualmente, o Corinthians tem todos eles dentro do seu... E você conseguiu blindar. E essa manutenção do elenco já é uma ótima coisa. Eu não contratei, eu não reforcei, mas eu mantive minha base do ano passado, do Hugo Souza ao ponto esquerda, como diria outro, do goleiro ao ponto esquerda. Então, para mim, esses 2 fatores colocam o Corinthians na final da Copa do Brasil, na sua segunda final no ano de 2025, Tirone. Muito bem. Galera tá mandando mensagem aqui, por exemplo, o Roberto Amerior Júnior apareceu, ele dá uma sumida às vezes. Pro desespero de vocês, a final vai ser patrocinada pelo Serasa, né? Como vão explicar isso e sobre pontos corridos ser justo? Não é faz tempo, time entregando, time focando em outra competição, time rebaixado antecipadamente, etc. De fato, eu não entendi o seu ponto, Roberto. O que tem a ver com os pontos corridos? É que ele junta as 2 coisas, né? Qual? Ele junta falando que o Corinthians e Vasco têm as suas dificuldades financeiras, isso é uma coisa, e a outra de que o brasileiro de pontos corridos tem esses problemas que ele diz, sobretudo na reta final, é isso mesmo,
e ele defendendo um pouco aí o mata-mata. Então acho que ele juntou... Então, mas a melhor, meu querido, isso vai acabar, porque com o fair play financeiro que começa em janeiro... É muito difícil, se você não se enquadrar, vem as punições. Não, vai ter que se enquadrar, não tem jeito. E vai levar um tempo, 5, 6 anos. Você entendeu qual é o conceito de injusto também, né? Não vamos que tirar o mérito do Vasco e do Corinthians, mas os dois têm times que eles não podem pagar. Mas enfim, veja, um está em recuperação judicial, né? E o outro joga quando quer. E vai entrar problema. E vai entrar para recuperação mais cedo ou mais tarde, vai entrar nesse mundo aí. Se não for para a SAF, vai para recuperação judicial. Isso se não tiver uma coisa pior que a intervenção judicial que está caminhando aí no meio. Mas a intervenção acho que pode ser até boa. Diante do cenário, tem muito torcedor que já pensa assim. Você muda o controlador. Você muda. Né? É muita receita, né? Agora, se não tem camisa para usar no jogo, é inacreditável até isso, né? Como ficamos sabendo agora a história do camarote que virá a seguir com as explicações do São Paulo. E acho, gente, vou falar uma coisa para vocês. Modelo associativo tem isso, cara. Modelo associativo tem isso. Eu, sinceramente, vai acabar daqui 20 anos a concessão do Allianz Parque, do Palmeiras para o Allianz Parque, de usar a superfície. Cara, sinceramente, eu espero que seja renovado por mais 20 anos, que isso não fique na mão do clube associativo. Porque, cara, o Allianz Parque... Com aquele monte de show, imagina. Não é só isso, cara. Eu vou levar você lá um dia, tá? Qualquer cantinho que você entra no Allianz Parque tem uma utilidade. É coworking, restaurante estúdio, pra caramba. Restaurante. Meu, o negócio funciona 24 horas. Então, assim, o que a gente está vendo em Corinthians e São Paulo é o que sempre foi, guardadas as devidas proporções, retrato de um time, de um tempo que no meu time tinha lá no balanço. Obras diversas, X milhões. O que é obra diversa? É o padeiro, o açougueiro? Esse diversos em documento assim. Cara, mas era assim, até o Paulo Nobre era assim, entendeu? Então, cara, o Corinthians está na final por mérito, porque tem um time bom, jogou muito mal o primeiro tempo. Se o Cruzeiro, para resolver a coisa, teria que ter feito 2, 3, 4 gols. Fez 2, não deu. Tinha que ter feito 3 ou 4. E depois, quando entram os caras principais, o Corinthians foi para os pênaltis porque deu azar. Que a bola bateu na trave 2 vezes, porque o Corinthians melhorou muito no segundo tempo, mereceu ir à final da Copa do Brasil contra agora um time que é uma incógnita. Eu não sei o que esperar do Vasco. Só precisa ver, porque também tem um ponto importante. O Corinthians terminou com 12 jogadores em campo, né? Porque tem que ver se o Gabigol não tava com aquela camisa preta por baixo. Olha, porque... o Gabigol é um caso à parte. Assim, a gente tá acompanhando o Gabigol há um bom tempo. Tem o outro lado do Hugo, que ficou 5 anos com ele também treinando no Flamengo, que é um ponto a ser considerado. Mas o cara que sempre chama o protagonismo foi bater o 5º pênalti para realmente resolver a parada. Depois de um ano onde ele sempre pediu nas entrevistas mais protagonismo, queria mais minutos, e aí ele bateu um pênalti que ele não pode bater. Eu não vou entrar nem no mérito de sacanagem e tal, que muitos acreditam que aconteça. Não vou entrar nesse mérito, mas acho que um jogador do quilate do Gabigol, um jogador que queria tanto protagonismo, ele ir para o último pênalti decisivo, era bater e resolver, e ele bater da forma que ele fez, para mim, e conhecendo, né, as penalidades do Gabigol, a gente sabe que ele tem essa qualidade. E então, para mim, assim, é um personagem também que entra aí como vilão aí do Cruzeiro, que claramente final de ciclo, né? E o engraçado, ele quer sair porque o Leonardo Jardim não está dando oportunidades para ele, e provavelmente o Cruzeiro vai atrás, é o plano A do Cruzeiro, é um técnico que ele já declarou que ele não quer trabalhar, que é o Tite. Então, o futuro do Gabigol aí vira uma incógnita também. A pergunta é inversa, né? Quem vai querer o Gabigol? Né? O Tite deu um prazo até amanhã para responder pro Inter, se vai ou não vai. Agora, voltando ao Corinthians, meu caro Alexandre, vou com você mesmo. Tem um cara aí que é responsável por isso. Pode, sei lá, trabalhar só em Copa. O fato é que teve, nas 4 últimas que ele disputou, das 3 últimas que ele disputou, 2 ele foi campeão e agora está na final de novo. Dorival Júnior. Todo mundo reclama, não, o cara não mobiliza o time no Brasileiro. Ou seja, mas o fato é que
Na Copa do Brasil, ele é o cara. É que não é só no Corinthians, né? Ele fez uma todos os marca, trabalhos. né? Todos os lugares. Em Portugal também. No Flamengo, o Dorival, ele acabou caindo no Campeonato Brasileiro, né? Até teve aquele jogo contra o Avaí, que foi o último, que o Marcos Braz já tinha falado até publicamente, foi um dos motivos também para a saída do Dorival. Mas ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. No São Paulo também, com tudo o que a gente já sabe do São Paulo, em 2023 ele foi lá e conseguiu um título da Copa do Brasil. E agora no Corinthians, provavelmente vai conquistar aí o título da Copa do Brasil. Vou usar o provavelmente, tá, Bessone? Não vou entrar na onda mínimo, deles, né? não. Não vou entrar na onda deles, não. Mas, realmente, o Dorival ele tem se mostrado ser um técnico muito importante para jogos de Copa. Aí a gente tem os questionamentos em relação aos pontos corridos, era uma questão também no próprio São Paulo, porque ele ganha o título da Copa do Brasil em 2023 em setembro, e aí tem mais 3 meses de campeonato, que foi um campeonato onde o São Paulo também foi ali levando aos trancos e barrancos também, escolhendo jogos. Tem um jogo contra o Corinthians no Morumbi, que foi 2-0, que o São Paulo resolveu jogar, teve um jogo contra o Grêmio, mas várias outras partidas que realmente davam uma impressão que o São Paulo tinha largado. Agora, o Dorival realmente, em termos de Copa, é um técnico que tem se mostrado ser um grande estrategista. A postura que o time adotou no confronto de ida, para mim, foi determinante. Né? Um Corinthians muito coeso, muito coerente naquilo que tinha de ideia tática. O Mateuzinho muito bem no lado direito. E nesta partida, acho que ele foi talvez o pior jogador do Corinthians, mas o André Ramalho, o Gustavo Henrique ali conseguindo ali segurar ao lado dele. Então o Dorival se mostra cada vez mais realmente um técnico de ponta para mata-mata, mas até por contextos diferentes, ele ter feito parte desse Flamengo, está faltando um pouco também do Dorival até entender o que ele pode fazer nos pontos corridos. Qual que é a justificativa? É só a política? É só o clube? Ou tem alguma coisa do trabalho dele que também precisa ser melhorado para ele melhorar nos pontos corridos? Ele até fala, né? E o Dorival é um dos percussores dos técnicos brasileiros, ele tem defendido sempre os técnicos brasileiros e acho que em certa parte ele tem, mas acho que a crítica que eu e muitos da imprensa fazem não é contra os técnicos brasileiros, é mais uma cobrança para uma melhora realmente dos técnicos, mas acho que o Dorival também precisa olhar esse meia-culpa para entender o que está acontecendo nos pontos corridos, porque não é só o cenário do Corinthians. Foi assim no São Paulo e foi assim também no Flamengo, mas em termos de Copa, ele tem se notabilizado talvez como o principal técnico do futebol brasileiro nesse quesito. O Leonardo Jardim no Corinthians não daria 4 meses. Não, trabalhando com tudo isso. Sim. Tanto que o outro foi a sogra que ficou doente. Essa é uma questão importante do Dorival, né? Ele é imune, ele consegue absorver tudo que acontece fora do clube, tanto que ele conseguiu ser campeão num Flamengo que vinha bagunçado, apesar da grana que tinha, do São Paulo, que a gente está vendo o que é o São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar mais, e agora pode ser campeão no Corinthians, né, Vessa? É o cara perfeito para um momento turbulento, porque ele baixa a temperatura. Ou pelo menos não aumenta, né? Porque tem alguns treinadores que com as suas declarações realmente aumentam demais. Ele optou por colocar ontem a mesma equipe. E aí eu lembrei muito do Arnaldo durante o jogo. O Massini tem a frase que eu não concordo, eu não gosto de concordar com o Arnaldo, mas eu não uso essa frase, mas eu lembrei dele porque o Arnaldo toca no ponto de saúde, saúde, saúde. E o Corinthians faz o primeiro tempo que fez porque eu acho que ele pagou muito pelo que ele correu no Mineirão. E aí o Corinthians não tinha perna para fazer a pressão na bola. E aí ficava o Cruzeiro virando bola de um lado para o outro. E você não tem a perna para fazer pressão. Carrilho cansado, Martínez cansado. Aliás, seu Dorival, eu não consigo entender por que você colocou os dois contra o Juventude na última rodada do Brasileiro. E ontem, por exemplo, teve que sacar no intervalo. Eu juro que eu não entendo aquela decisão de colocar os dois contra o Juventude, tá? Só esse adendo. Aí ele tem que sacar os dois, porque não tinha perna. Você via que o meio de campo do Corinthians não pegava, não marcava ninguém. E o futebol de hoje é saúde. E o Cruzeiro deitando e rolando. O que acontece no segundo tempo? O Cruzeiro volta melhor e faz o 2-0. Só que o Cruzeiro também chegou uma hora que cansou. E eu alertei aqui, essa Copa do Brasil não é a Copa do Brasil dos últimos anos. Joga quarta, descansa o final de semana do Brasileiro, joga na outra quarta. Passa 10 dias, joga a quarta, descansa o Brasileiro e joga outra quarta. Não, quarta e domingo. De verdade, eu não faço ideia qual é a perna que jogadores de Corinthians e Vasco vão entrar quarta-feira. Não tenho ideia.
E se fosse o Fluminense era pior ainda, porque na última rodada do Brasileiro eles jogaram os 11 titulares. Eles iam para o quarto jogo em coisa de 15 dias. Eu não sei como o Fluminense ia jogar. Ia ser pior. Mas o Vasco é a mesma coisa. Os caras estão sentindo Corinthians e Vascaínos hoje, Corinthians e Vascaínos, a dor hoje. Amanhã tem um pouco menos de dor, quarta tem jogo de novo. Então o Corinthians sente a parte física. No segundo tempo, o Cruzeiro cansa porque também ia cansar. O Corinthians já troca 2 jogadores, já no intervalo, começa a pôr um pouco de voo. Como quando a torcida toma o segundo gol, a torcida sente o gol, mas mantém o ajuda, não enche o saco do time, mantém o apoio, e quando faz o gol muito rápido, aí acabou. Aí Itaquera vem abaixo, vem aquele abafa todo, aquela pressão em cima do Cruzeiro, 2 bolas na trave, gol e tudo mais, só que aí também chegou uma hora que arrefeceu de novo. E aí os 2 times falaram, quer saber? Vamos para os pênaltis, vamos ver o que dá. É um pouco o que aconteceu no cenário do Maracanã. Mas essa parte física, e assim, vai entrar naquilo que eu alerto. É muito difícil chegar para um jogador, deixa eu falar, jogador, eu preciso que você dê uma segurada a quarta. Ele vai falar, o quê? Você vai me segurar na final? É muito difícil convencer os caras. Mas eu, certamente, vendo do estádio, o Maicon saiu extenuado de campo. Mas cansado. O Bidon cansado. O Memphis cansado. O Yuri claramente ainda não está na sua condição. O negócio da virilha, ele não está correndo com a desenvoltura. Se vai conseguir convencer os caras e tirar os caras na quarta, eu não faço ideia. Eu acho até que não. Mas os caras estão sentindo, como eu acho que os do Vasco também vão sentir. É uma Copa do Brasil diferente. Comecem a perceber. Quarta, domingo não tem escapatória. 4 jogos, 11, 12 dias, você não tem o que fazer. O segundo tempo de todos os jogos estão sendo um ritmo mais lento e tudo mais. A não ser o Corinthians, que ontem, pelo ambiente do estádio, começou a ir para cima, o cara acho que deixa o cansaço um pouco de lado, e aí tenta aquele abafa, quando vê que não empatou, falou, quer saber, então vamos embora, vamos para os pênaltis, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais perna, pelo menos eu vou tentar levar para o pênalti e ver o que dá. Então, esse é um fator para quarta-feira muito fundamental. O que o Dorival vai fazer? O próprio Diniz também, o que ele vai fazer? Porque os caras estão sem perna. Não é simples jogar com um psicológico desse, uma decisão, a pressão toda e mais 90 minutos intensos e tal, e quarta, domingo. Nós estamos vivendo algo muito diferente com essa mudança da tabela, viu? Dorival vai ter que achar uma solução para isso, fiel. Comissão técnica, o pessoal ali do departamento médico para recuperar esses jogadores. Ninguém vai querer ficar fora dessa final, vai jogar na quarta, depois vai jogar no domingo. A gente sabe que vai ser o sacrifício, mas o time estava se preparando para essa Copa do Brasil. Isso ficou claro, abriu mão do brasileiro, se colocou em total foco para a Copa do Brasil e Dorival, creio eu que tem um plano, tem uma estratégia. O Corinthians precisa dar tudo nessas 2 finais, nesses 2 jogos de final, porque para mim, para você, para todos nós e da mídia, vai ser aquilo de salvar o que foi ruim na Sul-Americana, na pré-Libertadores foram terríveis, e também no Brasileirão, que ficou claro que abriu mão, abdicou para se concentrar totalmente na Copa do Brasil. Mesmo quando entravam alguns titulares no Brasileirão, a gente via que os jogadores estavam realmente tirando o pé, se poupando para a Copa do Brasil. E a brincadeiras à parte, Corinthians jogando com 12 jogadores, né? Gabigol viralizou depois da partida, ele com aquela camisa do Corinthians, com as declarações que ele já falou sobre querer vestir a camisa do Corinthians, que aceitaria jogar no Corinthians e tudo mais. Tudo que você viu durante muito tempo rondando os bastidores aí do Coringão. E depois do pênalti de ontem, acabou. Ainda mais se Tite ir pro Cruzeiro, o Gabigol não fica. E Corinthians jogando com 12 jogadores, porque aquele pênalti do Gabigol terrível, mas é o que eu falei ontem para um amigo meu. Se o goleiro Hugo Souza pula pro outro lado, ele faz o gol mesmo, batendo terrível. Mas o Hugo Souza foi perfeito e esperou até o último minuto, entendendo a forma que Gabigol bate, quebrou com o Gabigol e conseguiu pegar esse pênalti, que para mim, ele foi o nome. Se o Hugo Souza não tivesse jogado, ele que tinha machucado o ombro, o Corinthians não estaria nessa final, infelizmente, fiel. Fez uma partida péssima no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, se inscreva no canal, você que não é inscrito.
Canal novo aqui, sempre trazendo notícias do Coringão. Aqui é Corinthians de verdade. Eu sou o Luan, deixa aqui nos comentários, acredita no título do Coringão? Até o próximo vídeo, valeu!